Então, gente, hoje nós vamos estudar sobre mito e filosofia. Aí, de início, já tem aqui uma grande interrogação e, ao lado, uma meta, que era isso em que os filósofos buscavam. Era descobrir aquilo do que era verdade e o que era falso. Então, eles começaram a se questionar. Por daí que surge o mito e a filosofia. Uma busca pelo saber, pelo conhecimento, uma busca pelas investigações e descobrimento da razão. Mito. A filosofia nasceu realizando uma transformação gradual sobre os mitos gregos, ou seja, nasceu de uma ruptura radical com o mito e com a realidade, com aquilo em que os filósofos buscavam compreender ao longo dos tempos. Como surgiu? Surgiu no século 7 e 6 a.C., nas cidades gregas situadas na Ásia Menor, e começa por ser uma interpretação dos mitos, a princípio apenas voltado para a religião dos tempos, não apenas de mitos gregos, mas dos mitos de todas as religiões que influenciavam toda a região da Ásia Menor. Foi justamente aí onde surgiu essas investigações, as instigações do ser humano com relação a essas explicações dadas com base às religiões. Mas o que é o mito? Os mitos apareceram há muito tempo e eles foram criados para justificar a existência de algumas coisas que os homens não sabiam a sua origem. Por exemplo, as lendas sobre a origem do mundo, as histórias sobre os fenômenos da natureza, as fábulas sobre os personagens fantásticos. Estes são apenas alguns exemplos de onde surgiu o mito, que era utilizado essa maneira de explicações porque eles não sabiam a sua real existência. Então utilizavam de maneira mitológica uma explicação que não tinha dados nenhum de razão, era apenas mito. No dicionário a gente pode encontrar que o mito ele relata sobre os seres e acontecimentos imaginários acerca dos primeiros tempos ou de épocas heróicas. Ainda é transmitida de geração em geração, dentro de um determinado grupo e considerada verdadeira por eles. A ideia falsa, que distorce a realidade ou não corresponde a ela. Pessoa ou fato ou coisa real valorizado pela imaginação popular e pela tradição. Essa é a definição de como a gente encontra a palavra mito nos dicionários. Mas o que é um mito? Um mito é uma narrativa tradicional com caráter explicativo ou simbólico, procurando explicar os principais acontecimentos da vida, os fenômenos naturais, as origens do homem, do mundo. E pode-se dizer que o mito é uma primeira tentativa de explicar a realidade. Essa pode sim ser considerada uma explicação, porém não uma explicação em base científico. Era apenas a maneira de como eles utilizavam para explicar a sua realidade à sua volta. Até porque eles não permitiam que ficasse sem resposta. Então essa é uma explicação, uma tentativa, porém não verídica. O mito tem como finalidade acomodar e tranquilizar o ser humano que vive no mundo, inseguro, assustador e muitas vezes até hostil. Essa era a maneira mais fácil de poder trazer essas explicações para as pessoas, mesmo sendo uma realidade, uma explicação de forma irregular, mas era a alternativa que encontrava-se pela mitologia. A explicação mística é contrária à explicação filosófica. A filosofia procura, através de discussões, reflexões, argumentos, saber explicar a realidade com razão e lógica, enquanto que o mito não explica racionalmente a realidade, procura apenas interpretá-la. Então a filosofia ela surge nessa busca de trazer uma explicação mais em forma de uma reflexão, de uma discussão. Não algo apenas para demonstrar, mas algo que possa ser investigado, possa ser argumentado. Então a filosofia ela surge nessa tentativa e busca a cada dia trazer-se uma aprimoração dentro do seu contexto, de explicar aquilo que realmente é verídico. A razão. Alguns filósofos eles não confiavam nos mitos e questionavam a realidade.
Os pré-socráticos buscavam então elementos da natureza para esclarecer os fatos. Os primeiros filósofos buscavam um princípio para todas as coisas. Tales afirmava que tudo vinha da água, enquanto outros utilizavam sua mesma linha de conhecimento e surgiram com outros ideais. Pitágoras, por outro lado, dizia que os números eram o princípio de tudo. Surgiu então a filosofia, uma nova ordem de pensamento utilizando a razão como modo de explicar os acontecimentos, visando sempre investigar, fazer questionamentos, para se obter uma boa racional de sabedoria para todos. Então, a princípio, esses primeiros filósofos eles foram buscando os meios naturais para trazer essa explicação, mas todos eles buscavam a maneira racional de explicar a realidade, através dos acontecimentos, dos questionamentos, das reflexões, dos argumentos e das investigações. Mas tudo era voltado para uma maneira racional, que pudesse compreender e daí ter uma realidade daquilo que ele estava ao seu redor. Estou curioso. Como faço para ser um filósofo? Primeiro, você deve abdicar de sua certeza. Então, para buscar interpretar o que é ser um filósofo, a gente tem que primeiro ter uma pontinha de curiosidade e saber que nem tudo aquilo que a gente considera como certo pode ser realmente certo. Então, tem que ter sempre uma pontinha de incerteza diante dos fatos para começar a entender a filosofia. Conclusão. Portanto, a passagem do mito para a razão foi a mudança de pensamento dos povos que começaram a questionar os mitos e a existência de criaturas sobrenaturais para a utilização do pensamento através da razão como fonte de conhecimento. Acreditar que o mundo foram feito assim, do modo era bastante duvidoso. Daí os primeiros filósofos buscaram explicação na natureza e tentaram deixar o mito de lado e procurar resposta por meios reais e concretos. Surgiu assim, então, nessa passagem, a filosofia, que é a busca incessante do conhecimento, da sabedoria, da realidade, a busca cada vez maior por pensamentos concretos e racionais, que visa a verdade.